Olá pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. 20 horas, né? Hora de iniciarmos o nosso estudo. Um grande abraço a todos que estão conosco, todos que estão chegando, tá? Sejam bem-vindos. Vamos então, pessoal, fazermos a prece, né? Vamos fechar os olhos, vamos abrir o coração. Querido Mestre Jesus, que mais uma vez possamos nos aproximar de Ti, que possamos nos unir em pensamento, em sentimento, em vibração e sintonizarmos com as correntes vibratórias do bem que nos perpassam continuamente. Que todos, Senhor, possamos relembrar dos Teus ensinos e possamos aprender muito mais com a visão que os Espíritos amigos trouxeram em Teu nome, para fazer cumprir as Tuas palavras, quando Tu nos dissestes que iríamos orar ao Pai que Ele nos enviaria um outro Consolador, que não Tu, mas o Espírito de verdade, que nos faria lembrar tudo o que Ele havia dito e nos ensinaria todas as coisas. Queria permanecer conosco eternamente, porque estaria em nós. Nós te agradecemos, Senhor. Passados já 2000 anos, temos em mãos a doutrina espírita, o Consolador prometido, que vem trazer luzes à ciência, à filosofia e à religião, unindo sob a moral do Cristo, no imenso ato de amor da espiritualidade para com todos nós que ainda padecemos no mundo material. Que a luz do teu amor, que a luz dos amigos espirituais possa se refletir em nós, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e atitudes. E que neste momento, todos que estamos sob a tua luz, possamos nos sentir mais confortados, mais conscientes, mais harmonizados conosco e com a vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço a todos que estão chegando. Alexandre Xavier de Camargo, falando de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as noites estudando vários estudos, né? Cada noite nós temos um livro diferente. Segunda-feira temos o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça-feira, os Mensageiros, hoje, né? Às 20 horas. Quarta-feira, o livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, Missionários da Luz, também, às 20 horas. Hoje, então, temos o 45º dia de estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 30, né? E vamos começar esse novo capítulo, né? Que tem como título Em Palestra Afetuosa. Lembrando que nós estamos com o André Luiz, com Aniceto, que é o instrutor do André Luiz, e o Vicente, que estão visitando, estão passando a noite num castelo, num posto avançado de atendimento na região umbralina, na região obscura em torno do planeta, e eles estão, após as preces que foram feitas de atendimento aos necessitados neste posto de socorro, eles estão num ambiente social, né? A família Bacelar veio visitar a Ismália e o Alfredo, que são os administradores deste posto de socorro, e eles estão numa palestra afetuosa, né? As duas, a sobrinha e a filha do casal Bacelar, né? Estão conversando, né? Com o André Luiz e com o Vicente, né? Então vamos lá, então, estão nessa noite aqui de um encontro social e nós estamos aprendendo também nesse encontro aqui, né? Voltávamos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês, de tempos em tempos,
Nossa irmã Isalda, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Interessante, né? Então vamos por partes aqui, né? Então a Aldonina, né, que é a filha do casal Bacelar, está falando, né, que os membros, alguns membros da família dela visitam de tempos em tempos nosso lar. Né? Nosso lar fica numa região superior à região de Campo da Paz, na cidade de Campo da Paz. Né? Aí ela diz, nossa irmã Isalda, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, né? Aí nós já temos a notícia de que tem casamento no plano espiritual. Ai, Jesus, no plano espiritual tem casamento, me resta uma esperança. Não percam a esperança. Quem não se casou ainda vai poder se casar, né? É lógico que não quer dizer porque, né? A gente às vezes encontra alguém aqui, às vezes não, às vezes encontra alguém lá, né? Então, depende, né? Depende das circunstâncias aí, né? Que a vida nos proporciona, né? E aí a nossa irmã Isalda, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, reside em nosso lar, né? Porque o esposo dela é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento, né? Porque nós já vimos lá, há vários ministérios, né? E aí tem toda a estrutura, né, hierárquica, as várias funções, né, de uma cidade, né, complexa, né, como é nosso lar, né? E aí vocês perguntariam, mas por que tem casamento, né? Porque as pessoas continuam se encontrando, continuam se reconhecendo ou se conhecendo. É que muitas vezes o conhecer nada mais é do que reconhecer, né? Reencontrar ao longo das encarnações certas pessoas queridas, né? E os espíritos, eles podem se unir, né? Se tem uma afinidade grande um com o outro, eles podem se unir. E lá no plano espiritual, essas uniões, elas são mais límpidas, elas são mais verdadeiras, mais sinceras, mais profundas, porque se baseiam no espírito imortal, não na carne, não na aparência, não nos trejeitos, mas se baseiam na essência de cada um. Porque lá no plano espiritual eles estão muito mais em contato com o self, muito mais em contato com o eu verdadeiro, né? Com o eu profundo. Certo? Ok, pessoal? Então, há uniões. Né? O próprio André Luiz fala isso no livro Nosso Lar, né? Quando as pessoas que estão enamoradas, né? Elas vão lá vão passear lá no, no Bosque das Águas, que é um lugar de extrema beleza, né? E aí eles vão lá para fazer as juras de amor, né? Se preparar às vezes para uma nova reencarnação, né? Então, dependendo das circunstâncias, né? Das necessidades e das possibilidades, podem se unir e viver um longo período lá no plano espiritual, depois reencarna um, vem outro, podem se reencontrar aqui, né? A gente viu o caso da Dona Lauda, né? Que ela vivia com o marido dela, com Lísias e com as irmãs dele lá no plano espiritual. Aí o Ricardo já tinha reencarnado, que era o marido da Dona Laura, né? Aí depois o André Luiz se despediu da Dona Laura porque ela ia reencarnar para se encontrar com o Ricardo em certo momento da existência dela. E depois iriam também o Lísias e as irmãs dele, que iriam se unir aos dois, formando uma família no plano material, né? Nem sempre é assim, mas em algumas vezes sim, né? Tá?
Então vamos lá. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Né? Quer dizer, o marido da irmã dela, né, da Aldonina, morava em Campo da Paz, mas aí ele foi chamado lá para nosso lar, assumiu lá atividades, serviços lá em nosso lar e depois veio buscar a noiva para que ela também fosse morar em nosso lar. Né? Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou, porque tudo é novidade, né, para André Luiz, para o Vicente, é tudo, que nem para a gente aqui, tudo é novidade, né? A gente vai descobrindo um mundo novo aí, né? Tocamos num assunto que muita admiração tem despertado desde que regressei dos círculos terrenos. Né? O Vicente, né? A gente tocou num assunto que tem me despertado admiração, né? Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Né? Até porque aqui na Terra, você até que a morte o separe. Né? Quando tem afinidade, nem a morte separa, né? Mas quando não tem afinidade, é até que a morte separe mesmo, porque a morte realmente separa, né? Quando não tem afinidade, né? Mas quando tem afinidade, nem a morte separa, né? E como a gente viu aqui, não apenas a morte não separa, como ela une ainda, né? Há possibilidade de uniões no plano espiritual, né? Tá? Então, o Vicente demonstrando a admiração dele, né? Diante dessa possibilidade, né? Aí vocês perguntaram, mas Alexandre, mas tem sexo também? Existe a comunhão sexual muito mais baseada nas trocas vibratórias. Por quê? Porque aqui na Terra nós temos o atrito celular, não é? O atrito da pele, o atrito, né? De pele com pele, dos órgãos, a troca de fluidos, não é? Então, hormônios e tudo que faz parte desse processo. No plano espiritual, em função do perispírito refletir muito mais as suas qualidades vibratórias do que propriamente a matéria, né? Então, o encontro de almas é o encontro de centros energéticos. Não é? É o encontro de vibrações. É a sintonia entre todos os centros energéticos. Aqui na Terra, também o sexo poderia ser muito mais encontro de centros energéticos. Não apenas o centro genésico, mas todos os centros energéticos, inclusive o do coração, né? E os superiores também, né? Mas nem sempre é assim, porque nem sempre há sexo com amor, não é? Aqui na Terra podemos ter o sexo com amor, quer dizer, a união do centro genésico, mas também do centro afetivo, né? O prazer que se pode viver no plano espiritual ou mesmo na matéria, quando se encontram almas com a mesma frequência, em que os centros energéticos se unem, a troca energética é muito maior, o prazer é muito maior pela comunhão vibratória do que propriamente pelo atrito celular. Então, no plano espiritual, o André Luiz até fala no Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala no apêndice, num dos apêndices finais lá do Evolução em Dois Mundos, ele fala que há sim mudanças consideráveis no corpo espiritual, na área genésica e na área do estômago. Ele fala que existem sim mudanças anatômicas consideráveis no campo genésico e no campo da digestão. Por quê? Porque o centro genésico e o centro gástrico são os mais antigos, são os que mais prendem a Terra.
Então, no plano espiritual, e quanto mais elevado nós vamos nos tornando, maiores mudanças haverão no nosso comportamento sexual, e daí mudando a função, você tem a mudança anatômica também, e também no nosso comportamento alimentar, que vai ficando mais sutil, exigindo uma anatomia também mais aperfeiçoada, tá? Então, vai depender, pessoal, vai depender muito da evolução, né? Vai depender muito da espiritualização de cada um, as mudanças que vão existindo a nível energético, a nível anatômico até do corpo espiritual, né? Tá? Mas existe o sexo enquanto comunhão vibratória. As almas que se fundem, não é que vai tornar uma alma só, não é, né? Nós somos inteiros, né? Nós não somos metades, né? Nós somos inteiros, né? Mas quando a gente encontra alguém cuja vibração se irradia numa frequência muito próxima da nossa, há uma ressonância, há uma sintonização muito mais profunda. E daí o bem-estar, a alegria, o prazer que se sente é muito bom, né? Tanto na Terra quanto no plano espiritual, tá? Ok, pessoal? Certo? Tá? Então vamos lá, né? Cecília vivaz acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal, né? Então veja bem, né? A Cecília dizendo aqui, né, que ela também se espantou, né, com essas informações, tá? Mas que esse espanto é por causa do nosso pensamento exclusivista ainda no plano carnal. Porque a gente acha que só tem vida material, a gente acha que tudo se encerra na matéria, né? E não é assim, né? A vida continua cada vez mais bela, mais rica, né? Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura, né? Então, você vê, né? Se o casamento aqui na Terra, abstraindo de qualquer situação religiosa, de qualquer, né? Abstraindo, mas a união das pessoas, né? A união, né? O chamar das pessoas para se congraçar naquele momento, né? Para se felicitar, a beleza que é, né? O momento de estar com as pessoas amigas, né? A alegria, a satisfação, a esperança. Se aqui na Terra já é tão bonito, né? Imagina lá no plano espiritual, né? Onde a beleza é sempre mais quintessenciada, né? A quintessência, né? Que tem a característica de algo mais refinado, mais sublimado, né? Isso vem do passado, quando se falava que você teria o fogo, o ar, a terra e a água, né? E aí você teria a quintessência, né? Então, quando os espíritos falam quintessenciado, falam assim, algo mais refinado, mais sublimado, né? Tá? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. Essas leis valem aqui, valem lá também, são leis sábias e justas. A lei de sintonia, a lei de afinidade, a lei do amor, né? E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui trazem experiências traumáticas do casamento, trazem experiências, né? Muitas vezes que não foram
prazerosas, né? No seu todo, né? Eu sei que para muitos de vocês o casamento, hoje, muitos já saíram até do casamento, já tiveram filhos, ou estão num segundo casamento, né? Então eu sei que não é fácil, né? Principalmente porque aqui na Terra nós temos provas difíceis a enfrentar, né? Nós temos situações difíceis a vivenciarmos, a superarmos. Nós temos colheitas a fazermos do passado, né? E nós temos os prejuízos das nossas ilusões na Terra também, né? Porque envoltos nos fluidos materiais, né? Distraídos muitas vezes dos objetivos essenciais da existência, essenciais do próprio casamento, da própria família, né? Então a gente comete muitos erros, é normal, né? Pela nossa condição, né? E isso acaba pesando no casamento, isso acaba pesando na família, nos relacionamentos. Então, são muitos problemas, são muitas dificuldades, são muitas possibilidades luminosas que todos temos. Porque é dentro da família, a gente tem estudado isso, né? É dentro da família também que nós encontramos os melhores recursos de estruturação do passado, agora no presente, de reformulação de conceitos, de comportamentos, de refundir sentimentos, né? Então é muito importante. Só que no plano espiritual, no plano espiritual, é como ele está dizendo, como ela está dizendo, e como são felizes os companheiros que se casam em nossos planos. Por quê? Justamente porque lá é o país da verdade. O plano espiritual é o país da verdade. Então já não tem alguns prejuízos que na matéria nós temos. Não tem as ilusões que nós cultivamos aqui na Terra, né? Então as escolhas são baseadas na identidade profunda, na sintonia profunda, tá? Então já é diferente. Quer dizer que vão voltar aqui para a Terra e que vai ser tudo uma maravilha? Não. Quer dizer que o casal que casou lá no plano espiritual vai chegar aqui e vai ser um mar de rosas? Não. Inclusive, o casal pode, aqui na Terra, podem se desviar também, podem se iludir também, podem atritar, podem se separar aqui também. Ah, Alexandre, mas se casou lá, como é que vai separar? Pode acontecer. Pode acontecer. Por eventualidades, por circunstâncias, por dificuldades, por escolhas, pode acontecer. E pode acontecer até que desencarnando volte a se unir lá no plano espiritual de novo. Né? A Verusa colocou lá, a aparência não importa. Então, aí que tá, né? Então, as escolhas são muito mais baseadas na essência. Na verdade, a aparência das pessoas lá é muito mais a expressão da sua essência, né? Então, é interessante, né? Certo, pessoal? Então, por quê? Porque somos ainda imperfeitos. E estar no love lá no plano espiritual é uma coisa, né? Permanecer no love, né? No I love you pra chuchu aqui na Terra é outros 500. Né? Estar no love, paz e amor lá no plano espiritual é uma coisa. Permanecer no paz e amor aqui na Terra é outra coisa. Aí é para os fortes, né? É para os fortes. Eu digo assim, é porque é onde a gente é testado mesmo, né? Aqui nos atritos da matéria, nos problemas do dia a dia. Ah, daí, Alexandre, pode permanecer solteira lá? Pode permanecer, vai depender da escolha de cada um, né? Você vai ter que se desviar dos pretendentes lá, viu, Adair?
Você vai ter que fugir dos pretendentes lá. Tô brincando, né? Mas é sempre uma escolha, né? Vai ser uma escolha de cada um, ou uma questão de um jogo de circunstâncias, né? Em que às vezes, para onde a gente vá lá no plano espiritual, vamos supor, você não venha a encontrar realmente aquela pessoa, né? Que você teria uma vibração, uma sintonia maior, né? Então, é difícil ficar falando assim, porque também tira a esperança do povo, né? Oh, meu Deus do céu, deixa eu ficar quieto aqui, porque já tá difícil aqui. Falar que não vai encontrar lá, então, Deus me livre, né? Deixa eu ficar quieto aqui, porque senão a gente fala demais. E a gente nem sabe, né? Como é que vai ser essa vida aqui ainda, os anos que a gente tem pela frente. Quanto mais o plano espiritual, né? Então, vamos ter confiança, vamos ter fé. E ninguém vai ser forçado a nada, né? Ninguém vai ser forçado a nada. Não é que tem que achar alguém no plano espiritual. Não tem que achar ninguém. Vai ser tudo conforme, tudo natural, tudo espontâneo, né? Certo? Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa ventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Por que que ela fala isso, né? Para possuir ali no plano espiritual essa felicidade, essa aventura, é preciso ter amado na Terra. Por que que ela diz isso? Porque essa condição, imagino eu, né? Que é porque a vida espiritual é uma continuidade da vida material, né? Para a gente ter essa felicidade no plano espiritual, é uma continuidade de um amar aqui na Terra, para que a gente colha uma oportunidade bendita dessa, de encontrar alguém amado e podermos amar no plano espiritual, viver essa aventura. Imagino eu que seja uma extensão de termos amado aqui, de chegarmos no plano espiritual numa boa condição, né? E temos condição de amar alguém e tal, né? Certo, pessoal? Não é? E porque é um exercício, né? O amar aqui é um exercício de amor. Nós estamos exercitando as nossas capacidades de amar. Se nós nos prejudicamos muito nos relacionamentos aqui na Terra, pelos vários defeitos nossos que nós podemos fazer pesar sobre os relacionamentos ou sobre o nosso relacionamento, isso pode trazer muitos prejuízos após a morte. Talvez dificultando as expressões do amor no plano espiritual, né? Então é como uma colheita também, né? Certo? Para colher os júbilos dessa natureza é necessário ter amado com alma, né? Para colher os júbilos dessa natureza é necessário ter amado com alma. Aí, tá vendo? É como exercício no plano material, com uma pré-condição para essa vivência no plano espiritual. Até porque se a gente não sabe amar aqui na matéria, nós nos enrolamos tanto no ciúme, nós nos enrolamos tanto na possessividade, nós nos prejudicamos tanto em sentimentos mesquinhos que muitas vezes a gente não consegue nem passar do umbral. A gente fica retido lá. Ou a gente fica retido aqui na matéria, ainda preso a pessoas e situações e posses, né? Agora, se a gente exercita o amor que liberta, o amor que pacifica, o amor que constrói, não é? Que eleva, então nós estamos nos candidatando, né? Nos proporcionando uma vivência de continuidade desse exercício de amor em situações melhores no plano espiritual. Tá? Certo, pessoal? Ok? Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma,
são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Então, é isso aí, né? Nós estamos no caminho certo, eles estão dando pistas aí, né? Nós estamos perseguindo aí o que que eles estão tentando dizer. E é exatamente isso, né? Porque quem ama só o corpo, quem está só em busca do prazer do corpo, quem ama a forma, não a essência, né? É alguém mais materialista, é alguém mais apegado à matéria, apegado aos instintos, apegado aos prazeres materiais e não à sublimidade dos sentimentos, das expressões afetuosas mais elevadas, que é o que acontece nos planos mais elevados. Tá? Então, as pessoas que ficam muito em função do corpo, muito em função do prazer, muito em função da matéria, acabam mais sintonizados com as expressões mais primitivas do plano espiritual. Entendeu? Acabam não usufruindo dessas vivências mais elevadas na vida espiritual. Ok? Certo, pessoal? A Maria Valdete. Como eu gostaria dos meus pais casados novamente e sendo filho outra vez. Será possível? Possível é, né, Maria? Só não sei se a programação seria essa, né? Mas possível é, né? Tá? Para qualquer um de nós, né? Há possibilidades, mas nós não podemos fazer planos ainda mais sobre a vida dos outros, né? Sobre a vida dos outros. Nós não podemos deliberar nem sobre a nossa vida, quanto mais sobre a vida dos outros. Então aí depende de outras questões aí, né? Que os espíritos amigos certamente considerarão, né? Para a próxima encarnação. Certo? Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso: continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar, né? O André Luiz queria mais informação lá do caso da Isaura, né? Que ela se mudou lá porque o marido dela foi trabalhar em nosso lar, né? Estimaria saber como se realizou o consórcio, o casamento, né? Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela transferindo-se para lá definitivamente? Né? Quer dizer, a Cecília falou que estava aguardando um prêmio para ir lá visitar nosso lar. E aí ela está falando que a irmã dela casou com uma pessoa que estava trabalhando lá e já pôde ir para nosso lar. Então o André Luiz está querendo mais informações aí. O que que precisa, tal, né? Como é que funciona isso aí, né? Cecília sorriu e retrucou: isto é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Então são situações diferentes. No caso da Cecília, né, de ter um prêmio para ir morar em nosso lar e tal, né? E essa situação da Isaura aqui. O que ela está dizendo? Que o noivo Antônio tem uma condição superior à Isaura, a irmã dela. Como assim tem uma condição superior? É machismo? Não, não é machismo. Não tem machismo nem feminismo. O que tem é evolução de cada um, nível de consciência, nível de sentimento, entendeu? Poderia ela estar em condição melhor. Por exemplo, da a gente falou do Alfredo e da Ismália. O Alfredo dirige esse posto onde eles estão, esse posto de socorro. A Ismália é o amor do Alfredo, e o Alfredo é o amor da Ismália. Só que a Ismália não vive ali no posto com o Alfredo, ela vive em região superior. Por quê? Porque ela conseguiu uma evolução a maior do que a evolução que o Alfredo conseguiu.
Ele se envolveu na última. Vocês lembram da história do Alfredo da Ismalha, né? Ele se envolveu em energias mais inferiores na última encarnação e não fez jus ainda de tê-la com ele, mesmo que ela queira, né? Os espíritos superiores falaram que ele ainda precisa de mais tempo de solidão. O Alfredo, que é o dirigente do posto de socorro aí, né? Entendeu? Então ela ainda não conseguiu a autorização para ir morar com o Alfredo ali no posto. A Ismália queria, mas eles ainda não, os espíritos superiores não aceitaram ainda que ele precisa ainda valorizar mais, né? Devido aos problemas da última encarnação dele e tal. Certo? Ok? No caso aqui do Antônio e da Isaura é diferente. O Antônio tem uma condição melhor do que a Isaura. A Isaura não poderia correr atrás do Antônio lá em nosso lar. Bater as portas de nosso lar procurando o Antônio. Ela não poderia fazer isso. Entendeu? O Antônio poderia vir buscá-la, mas ela não poderia de improviso ir atrás do Antônio, né? E como é que ficou a situação? Aí o que aconteceu? Ela explica aqui o que aconteceu. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. Então, o matrimônio lá, a comunhão do Antônio e da Isaura não aconteceu sem qualquer preparação ou exigência. Teve sim uma preparação. O maior pode vir ao menor, mas o menor não tem como ir ao maior de improviso, tá? E ela teve que cumprir certas exigências, né? O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtiver a permissão das autoridades de nosso lar. O noivo dela poderia buscá-la lá, ele teve permissão, não teria problema, tá? Para ir buscar a Isaura lá em Campo da Paz. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo. Quer dizer, foi alguém lá de Campo da Paz que aconselhou a Isaura. Falou assim, olha, como se trata de uma autorização vinda lá de nosso lar, que é uma colônia superior a Campo da Paz, eu não posso colocar uma dificuldade para você ir, né? Mas pedi à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Você vê que interessante? Vê que interessante, né? Talvez alguns podem, nossa, mas 6 anos, mas não é uma coisa excessiva, não, uma exigência excessiva. Aqui, quem aconselhou a Isaura deve ter avaliado a própria condição dela. Não deve ter feito isso aleatoriamente, por gosto de colocar dificuldade na vida dos outros. Não, eles não fazem assim. Eles agem com consciência. Então deve ser alguém que conheça profundamente ela, conheça o nível de existência lá em nosso lar e as dificuldades que ela poderia ter de adaptação. Então ele sugeriu, falou, olha, fica 6 anos se preparando primeiro em Campo da Paz, com vistas à transferência para nosso lar, até que você consiga partir definitivamente para nosso lar, né? Talvez ela fosse passar algum tempo em nosso lar, voltava para Campo da Paz, então, mas até que ela conseguisse se transferir definitivamente para nosso lar, 6 anos. Então, certamente, isso era para benefício dela e não para satisfazê-lo, né?
Então ele acha, né, ele colocou para ela que seria interessante, indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Certamente ele devia perceber que ela precisava de um pouco mais de tempo, de amadurecer reflexões para chegar em nosso lar com as condições necessárias, tá? Então, quem somos nós para dizer o contrário, não é? A Helena Alexandre, o amor da primeira vista é o amor de alma? Porque o meu foi assim. Que bom, Helena, fico feliz por você, né? Eu nunca te vi, sempre te amei, né? Nunca te vi, sempre te amei. Ah, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Por quê? Porque aqui na Terra a gente traduz o reconhecimento sempre como se fosse algo elevado, sempre como se fosse algo bom. E nem sempre o reconhecimento é o reconhecimento de alguém que realmente se viveu uma coisa boa com a pessoa. É que a gente fica meio empolgado, parece que eu já conheço essa pessoa de algum lugar. E quando a gente vê essa familiaridade, a gente já acha que deve ser minha alma gêmea, deve ser, né? Deve ser coisa de outra vida. E muito frequentemente é mesmo. Só que não necessariamente algo que foi bom. Não necessariamente algo que foi bom. Você reconhece, parece que eu já conheço essa pessoa. Me é familiar, nossa, deve ser tudo de bom, né? Às vezes dá certo, às vezes é mesmo. Houve uma relação realmente de amor, de afinidade, mas às vezes é o reconhecimento da pessoa que você teve mais conflito no passado. É o reconhecimento. Parece que eu conheço, já vi essa pessoa, já viu. E como viu, viu? E como viu? Tem a alma gêmea e tem a algema, né? Ah, certo, pessoal? Então aí é quando a gente se estrepa, né? É quando dá tudo errado, né? Falhou, né? Então, mas também essas circunstâncias acontecem e esse sentimento de familiaridade, parece que eu já te conheço, não sei o quê. Isso faz parte também dos reencontros, também para se cumprir certas necessidades, para se aproximar. Ainda bem que a gente não lembra com aquela clareza, né? Porque se lembrasse, eu não queria passar nem perto, né? E às vezes é preciso, muitas vezes, a maioria dos casamentos aqui na Terra são provacionais, né? A maioria dos casamentos, por isso que acaba tanto o casamento, a maioria é provacional, né? A maioria são reencontros de pessoas tentando se harmonizar, tentando aparar arestas, né? Nem sempre conseguindo, né? Mas enfim, vocês entendem? Então, essa familiaridade pode significar algo muito bom e pode significar algo também difícil, tá? Algo complicado, mas que pode ser necessário também. E às vezes você pode até se apaixonar pela pessoa. Você reconheceu, nossa senhora. Nossa, se a pessoa gosta da Itália, eu também gosto da Itália, vamos supor, né? A pessoa gosta da Grécia, eu também gosto. A pessoa gosta do Egito, gosta, né? Algum país tem os gostos parecidos, a comida, é lógico, ambos lembram muita coisa do passado, né? Só que, né, às vezes foi uma relação conflituosa e às vezes também acontece, muitos vínculos nossos são vínculos complexos, porque nós fizemos eles complexos. Como assim? São vínculos de amor e vínculos de ódio também. Porque pode acontecer que a mesma pessoa que foi objeto do seu amor também se tornou depois objeto do seu ódio.
entendeu? As traições, os abandonos, né? As agressões e tal. Então, nós retornamos para o presente e nós revivemos esses vínculos complexos, em que ao mesmo tempo você se sente atraída ou atraído para essa pessoa e aquela afinidade, aquele carinho, mas tem hora também que dá vontade de torcer o pescoço assim, né? E tem hora de vontade de pular fora, de sair, nunca mais ver. Então são vínculos complexos, né? Que nós vamos devagarzinho tentando desenrolar, nós vamos tentando, né, trabalhar, perdoar, nós vamos tentando superar antigas mágoas, né? Há amor, mas há também mágoas, ressentimentos, né? Tá, pessoal? Então, isso também explica muitos relacionamentos na matéria, que se caracterizam justamente, né, dessa forma. Até a pessoa não entende, nossa, eu não sei como é que eu consigo gostar tanto da pessoa e também odiar tanto às vezes. É por causa disso. É porque a mesma pessoa se tornou ao longo do tempo objeto de amor e ódio, né? Certo? Ok? Mas com o tempo vai se trabalhando, vai se mudando, vai se aperfeiçoando o vínculo para que venha se caracterizar mais pelo amor do que pelos sentimentos inferiores, né? A gente vai lavando a roupa suja, né? Vai lavando, vai dissolvendo os traumas e tudo mais, né? Tá? Então aqui a pessoa, né, que pediu a Isalda 6 anos, né, para, para apurar o enxoval dos sentimentos, né? Nossa irmã, que sempre foi muito prudente, a Isaura, né, a irmã dela que sempre foi muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Aí, ela aceitou e se dispôs a continuar trabalhando, apurando os valores culturais, vai chegar em nosso lar em melhores condições, né? Melhor para ela, né? Vai chegar em nosso lar em melhores condições, mais segura, mais confiante, né? Com valores mais trabalhados. Tá aí, ótimo, né? Certo? Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Tá vendo? Fez por merecer. A Aldonina recebeu o prêmio de assiduidade e bom ânimo. E tem vocês aqui, vocês estão merecendo o prêmio, vocês vão poder visitar o Céu Azul. Vocês vão ganhar o prêmio de assiduidade e bom ânimo aí, viu? Porque vocês estão com a gente aí todo dia. É o povo mais assíduo da internet, aí vocês, viu? E mais animados também, né? Porque todo dia aqui estudando com a gente tem que estar animado. Né, Simone? Vocês vão ganhar um prêmio aí de visita a Céu Azul, tá bom? Pode requisitar aí quando você fizer a prece. Pessoal, eu ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo, né? E aí a Aldonina foi visitar o casal lá em nosso lar, né? Tá? Ela ganhou esse prêmio aí, né? Estive em nosso lar durante uma quinzena, inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade, né? Ela ficou 15 dias, conheceu vários lugares, mas ela acha que ficou muita coisa ainda por ver da enorme cidade, né? Deve ser um ambiente bem legal, né? Para se conhecer, né? Vocês vão requisitar, vocês dão um número lá, vou dar uma senha para vocês vão lá. Chegar lá e falar, o Alexandre, né, não tem
Não tá com essa bola toda não pra estar distribuindo 100. Chega lá, não tá valendo, o passaporte não tá valendo. É lógico que a gente tá brincando, né, pessoal? Não levem a sério isso não. Embora queiram, pode querer, peçam, né? Façam nas orações, Senhor, que eu possa visitar lá Céu Azul, que eu possa visitar nosso lar, Alvorada Nova. Me ajuda, Senhor. Ajuda nós, né? Me ajuda, me dá uma força aí, os espíritos amigos, né? Me ajudem aí, me dão um estímulo para que eu possa conhecer e lembrar, voltar, né? Voltar para o corpo lembrando do lugar bonito que eu fui visitar, das pessoas boas que eu conheci, né? Então me ajuda, né? Ok, pessoal? Lá irei, contudo, mais tarde, continua a Aldonina, né? Pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Olha que bonito. Os mentores falam para ela, né? Lá no, em Campo da Paz, que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Essa é uma frase boa daquelas de colocar bem grande na nossa vida, né? Tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba viver ao bem e trabalhar com esperança, né? Certo? Estamos aí com 282 pessoas. Sejam todos bem-vindos, tá? Estamos estudando aqui os mensageiros de André Luiz. Todas as terças-feiras a gente está aqui. Todas as noites a gente está estudando a semana toda, né? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho, já estamos quase na hora, né? Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não tem vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Né? O André Luiz perguntando, né? Porque elas demonstravam tanto interesse nas atividades do nosso lar, nos ambientes harmoniosos, né? Que elas podiam visitar lá nosso lar. E o André Luiz perguntando, mas em Campo da Paz vocês não têm instituições semelhantes a essas, né? Vocês não têm templos de alegria abertos à juventude? Por que a juventude? Porque elas são mais jovens, né? Tanto a Cecília quanto a Aldonina, elas são jovens, né? Então, é por isso que ele perguntou, né? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Né? Sim, eles têm lá recursos, ambientes benéficos, atividades, né? Mas é um pouco diferente do nosso lar, né? Porque estão mais próximos da Terra. Estando mais próximos da Terra, sofrem o impacto, né, das tempestades que nós criamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, as regiões em torno do planeta, elas são regiões mais tumultuosas, tempestuosas, né? E isso obriga os habitantes dessas colônias mais próximas a trabalhos muito mais constantes, né? Então é mais por isso que ela fala, né? Os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina, nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Você vê a diferença de nosso lar, né? Nosso lar tem esses dois que ligam ao plano superior. O Ministério da União Divina e da Elevação, né? Que ligam o nosso lar ao plano superior. Aqui
no campo da paz, eles não têm esses ministérios que ligam ao superior, né? Então é diferente, né? Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente, né? Então, um posto de socorro. É uma instituição, uma colônia criada para socorro urgente, né? Então, é um trabalho mais ativo. E aqui ela está dizendo, né, que os ministérios da comunicação, do auxílio, necessitam de muita gente educada, necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Mas ainda tem falta de pessoal, precisa de muito mais gente preparada no conhecimento do Evangelho para funcionar de forma eficiente, né? A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados, porque está ali encravado nas regiões umbralinas, né? Então, a ignorância, a perversidade cercam os trabalhos de todos os lados, né? A gente está quase acabando, pessoal. Vamos ver se a gente termina, tá? Para a gente finalizar esse capítulo aqui, a gente já acaba, né? De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo, né? Você vê, você tem Campo da Paz, e aí você tem, de 10 em 10 quilômetros, você tem um posto de socorro. Você vê a extensão dos trabalhos, né? E isso, pessoal, deve ser em torno de todo o planeta. Tanto aqui na América, na Europa, na Ásia, entendeu? Deve ser assim em todo o planeta, né? Cidades ali mais próximas da Terra, postos de socorro ali nas regiões umbralinas, né? De espaços a espaços regulares, né? Principalmente mais próximos às cidades, né? Porque você tem aglomerações de pessoas, você tem número de desencarnes, você tem número de ocorrências problemáticas, então se exige mais pessoal próximo às cidades, né? Não tem como ser diferente. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus, né? Fazendo um trocadilho aí, porque a cidade se chama Campo da Paz. Aí ele fala, quando aperta a dificuldade, ele fala assim, ó, nós estamos num campo de batalha com a paz de Jesus, Campo da Paz. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Demonstrando, né, que a paz, ela não é impossível entre as batalhas, entre as lutas. Tem muita gente que fala assim, eu estou ansiosa por viver em paz, eu quero acabar com os meus problemas, eu quero sumir desse mundo para viver em paz. Mas a gente vai chegando à conclusão que não é essa a melhor atitude. Por quê? Porque não é inconciliável as lutas diárias com a paz interior. Só que nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos aprender a conviver. Nós precisamos aprender a compreender, para que possamos lutar as lutas do dia a dia, mas com a paz no nosso interior, né? Só assim, inclusive, que nós vamos nos credenciar a continuar no plano espiritual com as lutas que também existem, a gente está vendo as lutas do plano espiritual, com a paz dentro de nós, não é?
exercitando aqui, né? Tá? O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e a Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Né? Você vê a, a Cecília e a Aldonina, elas trabalham muito na assistência aos recém-encarnados. As criancinhas, os bebezinhos, né? Bebezinhos e criancinhas, né? Recém-encarnados. Você vê, elas ficam ali na proximidade da Terra, ajudando também aqui imediatamente na Terra. Muitos estão aqui em torno de nós, que são esses. Estão nos lares de vocês, estão aqui comigo, estão nos ajudando. Muitos são de postos aqui próximos. Esse trabalho aqui, como movimenta a gente do planeta inteiro aqui fazendo estudo com a gente, se movimenta postos de um monte de lugares diferentes, de assistência de pessoas junto aos lares de vocês, de vários locais diferentes. Quantos postos, quantas cidades espirituais são envolvidas aqui nesse estudo? Não porque eu estou fazendo, porque qualquer estudo na internet, né, que implica numa quantidade, nós estamos aqui quase 300 pessoas, mas não é só essas 300 pessoas, né? Tem muito mais que acaba vendo depois, que participa depois, né? Escreve pra gente depois e fala, tal, agradece, né? Imagina quanta gente envolvida, quanto postos de socorro, quanta assistência dada espiritualmente, né? Então a gente não tem nem como calcular, né? É difícil para a gente ter essa visão, né? Tá? Então aqui a Cecília e a Aldonina, elas ajudam os recém-encarnados. Como que ajudam, né? Ajudam nas pequenas necessidades, porque esse período é muito crítico, né? É um período muito crítico. As famílias precisam de ajuda, depende da condição socioeconômica, a condição moral, a condição familiar, a condição espiritual. Então, você tem um monte de necessidades, um monte de riscos. Risco da saúde da criança, perigos no lar, de objetos, de produtos, que é uma das causas de riscos de mortes infantis, de acidentes, né? Então tem um monte de coisa que eles podem ajudar na intuição, na proteção, né? Nas famílias, tal, para preservar a vida das crianças, intuir pais e mães no cuidado, na educação com os filhos, né? Tem muita coisa, né? Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias. Olha só Campo da Paz. Só Campo da Paz. Ó. Nossa cidade prepara, em média, então tem a oscilação, mas em média, 15 a 20 reencarnações diárias. Por dia, 15 a 20. Só Campo da Paz. Você imagina os outros postos espalhados por todo lado aí, né? E torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Vocês imaginam quanto de gente precisa de trabalhadores? Porque se você tem 15 a 20 todo dia, e você pretende dar assistência pelo menos os primeiros 7 anos, você imagina quanto de criança que Campo da Paz, só Campo da Paz presta assistência. Indireta ou indiretamente, né? Muito trabalho, muito trabalho. A gente está quase acabando. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo.
Quer dizer que o trabalho delas exige uma capacidade, uma grande capacidade de volitação. É zoom para cá e zoom para lá, e zoom para cá e zoom para lá, né? É um tráfego aí de espírito para todo lado, né? Então, elas precisam de rapidez para agir nesse intercurso aí, né, da cidade, dos postos para o planeta, né? Tá? Economizando tempo, né? Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético, né? Segurança do grupo, né? O amparo magnético, a proteção do grupo e a eficiência do trabalho. Então, somente os instrutores é que vão sozinhos para o serviço, para a Terra. Mas eles, menores, eles vão sempre em grupo, né? Uns ajudando os outros. E para terminar, e sorrindo de modo singular concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera, né? Desse trabalho de ajuda mútua, de cooperação em que eles fazem em grupo, né? Porque na assistência aos outros e na defesa de nós mesmos, a necessidade de um trabalho de colaboração, né? De cooperação. Então terminamos por hoje, pessoal, né? Finalizamos esse capítulo, mais um capítulo vencido, né? E semana que vem a gente continua o próximo capítulo aí, tá? Vamos fazer a nossa prece para nos despedirmos e agradecermos e novamente nos sintonizarmos com as frequências elevadas, embora nunca tenhamos saído delas, pois o estudo é uma constante lembrança dos ambientes, das pessoas, dos procedimentos e dos conceitos elevados. Por isso te agradecemos, Senhor, pela bênção do conhecimento, pela bênção da instrução, do discernimento que vamos adquirindo gota a gota, qual um remédio benéfico que vai nos tratando as feridas morais que nós trazemos, que vão reformulando em nós os conceitos frequentemente equivocados, que já nos fizeram sofrer muito no passado e por vezes ainda nos fazem sofrer no presente. Mas passo a passo vamos nos libertando do homem velho que fomos e vamos assumindo a condição luminosa e consciente do homem novo que pretendemos ser. E gradativamente vamos assumindo a nossa condição real e efetiva de filhos de Deus à face da terra. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado, Espiritualidade, nosso Espírito Protetor. E todos aqueles que nos intuem, nos protegem e nos dirigem. Nosso muito obrigado. Que assim seja. Então, finalizamos. Obrigado a vocês pelo carinho. Obrigado pelas boas vibrações, pela participação. Tá? E amanhã a gente tem estudo às 9 horas da manhã. 9 horas da madrugada. Temos estudo aqui do livro Céu Azul, que é um livro que a minha mãe psicografou há quase 30 anos, né? Conta uma história interessante, a gente participa da história também. E o pessoal tem gostado do livro, né? É um livro que marcou muito a nossa existência. E a gente pode falar dele com conhecimento de causa, porque a gente viveu esse livro, tá? Então quem quiser conhecer, quiser participar, aqui mesmo, às 9 horas da manhã, amanhã, certo? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.